Bom dia a todos. Hoje eu tenho a alegria de dizer que nós temos aqui o Dr. Alexandre Bezerra, que é cirurgião de cabeça e pescoço, e o Dr. Professor Celso Lemos, que é cirurgião dentista, especialista em estomatologia. Bom, hoje é um dia especial porque o professor Celso, nós estudamos o colegial juntos, né? Fizemos colegial juntos lá no Colégio Bandeirantes. Então, toda vez que eu me encontro com o Celso, eu lembro do nosso passado, né? E dá uma saudade no coração, e isso é muito, muito gostoso. O professor Celso Augusto Lemos Júnior, ele se graduou na Faculdade de Odontologia da USP. Depois ele fez mestrado, doutorado, livre docência por essa mesma faculdade. Atualmente ele é professor associado da Faculdade de Odontologia da USP. Ele já foi presidente, já foi vice-presidente da Sociedade de Estomatologia e Patologia Bucal, que é uma sociedade importante dessa área, né? É editor de revista científica, ou seja, é uma pessoa, assim, é um super especialista na área de estomatologia, que é uma área que lida com a mucosa bucal, né, com gengiva, mucosa bucal, e é o nosso grande especialista na parte de lesões tanto infecciosas como lesões neoplásicas. Bom, nós temos ao lado do professor Celso, né, o Alexandre Bezerra dos Santos. Ele se graduou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde nós nos formamos, né? Só que o Alexandre, ele é mais novo do que eu, né? Alguns anos... é o caçula da mesa aqui, né? Na verdade, 3 anos. Eu fui da turma 7,6. 7,6. Você foi da turma 7,9, né? Pavilhão. Eu sou um broto aqui. Aí o doutor Alexandre, ele fez residência no Hospital das Clínicas, residência de cirurgia geral no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Aí depois ele se especializou em cirurgia de cabeça e pescoço no IBCC, que é um grande centro oncológico, que se chama IBCC. E fez doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, e atualmente ele é cirurgião de cabeça e pescoço no ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, que é associado à disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo a vocês dois. Muito obrigado pelo convite. E nós já vamos começar com a pergunta aqui. Primeiro para o Celso, depois o Alexandre. Qual é a relevância, a importância do câncer de boca e o câncer de cabeça e pescoço hoje no Brasil? Bom dia, agradecer o convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês, com o Alexandre. Espero que a gente consiga resolver, trazer algumas informações interessantes. Sim, no Brasil, atualmente, é um problema de saúde pública, porque em homens é considerado o 4º câncer mais comum quando se compara com os outros, né, tirando o melanoma, em homem. Mulher vai lá para baixo, mas ainda é bastante relevante. A gente se fala muito sobre câncer de mama, né? O Brasil tem em torno aí de 55 mil novos casos por ano. De cavidade oral, homem e mulher, somando os dois, são estimados para cada ano mais de 15.500 novos casos de câncer de boca. É bastante. E uma área de fácil acesso. A cada dia pela manhã, quando a pessoa vai escovar o dente, ela tem acesso a ver a boca dela o que está acontecendo. E uma mortalidade que, felizmente, parece estar diminuindo, mas ela chega, na sua média, entre casos iniciais e avançados, ela continua em torno de 50%. Né? E qual que é o nosso grande desafio? Esses dados são estimativas, 15.500 novos casos todo ano. A gente não tem a notificação oficial desses casos. Então, a gente trabalha com estimativas de ano a ano. O que acontece é que, mesmo hoje em dia, cerca de 45% a 50% dos casos que chegam para diagnóstico estão em estado avançado. Né? Isso é ruim, Isso né? compromete demais
a sobrevida e a Aumenta o qualidade. gasto do Muito tratamento demais. para você não ter um resultado bom. Exatamente. Tempo de centro cirúrgico, tempo de recuperação, qualidade de vida depois é inferior, né? Por isso que a gente luta tanto para que as pessoas da área médica, os dentistas e os pacientes saibam que existe e é facilmente diagnosticado na grande maioria das vezes. Você precisa conhecer a sua própria boca e ao primeiro sinal de alguma alteração, buscar um auxílio pelo seu cirurgião dentista, pelo seu médico, que se não for capaz ali de fazer o diagnóstico, vai encaminhar para um local que possa fazer o diagnóstico e não demorar para que isso seja feito. O recado é basicamente, qualquer alteração na boca que dure mais de 15 dias precisa ser avaliada por um profissional. Alexandre, Agradeço também o convite. Eu vejo que aqui estamos entre velhos amigos, né? O Celso, então, nos conhecemos desde 2000, mais ou menos, né? É um prazer trabalhar com pessoas tão gabaritadas assim, né? Por tanto tempo, né? E obrigado pelo convite. Só fazendo algumas complementações. É isso daí. No estado de São Paulo, que é o estado que mais notifica, são mais de 3 mil casos estimados por ano. É uma prevalência grande. Geralmente, ele gira na população masculina entre o quinto tumor mais comum. Recentemente, passou para o quarto. Eu não sei se foi aqui só em São Paulo, que essa estimativa bem recente. Varia bastante. Né? Mas varia bastante. Mas no mundo, de maneira já no mundo ocidental, assim, ele é considerado o quinto mesmo, o quinto tumor maligno mais comum na população masculina, excetuando sempre os de pele, né? E a grande exceção é a Índia. Eles têm um hábito de mascar uma goma lá que tem nicotina, então eles têm uma quantidade absurda de câncer de boca. Mas o que mais me chama a atenção, que eu vivo me repetindo por aí, é que assim, é a quinta doença, é o quinto câncer mais comum, 95% pelo menos relacionado ao hábito do tabagismo, e é incrível como as pessoas falam assim, eu não sabia que podia dar câncer na língua. É uma coisa impressionante. É muito ligado a câncer de pulmão, ponto. Ao câncer de pulmão e a outras coisas, etc. E tal. Mas o de boca é muito prevalente. E assim, é impressionante a quantidade de pessoas que realmente... a gente ouve isso no dia a dia. Eu não sabia que podia dar câncer na língua. Ou mesmo seja, sendo a tão comum. desinformação é uma das principais. Nós vamos falar bastante aqui de prevenção. É uma das principais causas. Sem dúvida. Não tem nenhuma... Agora, vamos então falar... Você quer falar, Edson? Que é muito importante a população ter a consciência de que, primeiro, câncer de boca é frequente e as pessoas precisam, resumindo o que o professor Celso falou, câncer de boca é frequente. Segundo, nós temos que ter o hábito de examinar a nossa própria boca ao escovar os dentes, né? Então, abrir a boca, nós nos olharmos no espelho, olhar a nossa boca por dentro, é um hábito saudável. Né? E o que é triste é que as pessoas procuram o médico e quando nós procuramos o dentista, o médico, o profissional da saúde, muitas vezes nós já estamos numa fase mais avançada do câncer de boca. Portanto, vocês que estão ouvindo esse podcast, examinem a sua própria boca. Se tiver alguma lesão, alguma ferida, procurem profissionais apropriados. Em especial na população tabagista, que obviamente o tabagista etilista tem que ficar de olho. Apareceu lesão na boca, e é uma coisa curiosa, né? Porque o câncer de boca, ele potencialmente poderia ser sempre precoce, porque é uma afta que dói muito, é dolorosa, etc e tal, né? Então, assim... E o cara pensa, é uma afta, vai passar. Aí vai lá na farmácia, compra aquela pedrinha, passa na afta. Tudo bem, mas se isso persistir por mais de 15 dias, é o momento de ter uma observação profissional. Recentemente, a gente realizou um trabalho com os pacientes atendidos durante um período de tempo, tentando investigar por que eles chegam em estado avançado muitas vezes. O que fez ele perceber que tinha algo errado e o que ocorreu desse minuto zero até chegar para o diagnóstico. A dor causada pelas neoplasias orais, especialmente as de mucosa, que é o carcinoma epidermoide, né, quase 90% dos casos é de mucosa oral, é o carcinoma epidermoide. Muitas vezes ele vai causar sintoma de dor
quando ele já está profundo e acaba pegando estruturas nervosas mais importantes. Porque o paciente, é comum ele falar assim, mas não estava doendo. Eu vim agora porque começou a doer. Então ele fala, quando você percebeu que tinha alguma alteração? Foi há 5 meses, 6 meses. E por que você veio só agora? Porque agora começou a doer. Olha só, Né? a úlcera está lá, exatamente, mas não tá superficial ainda, não causa um grande desconforto, né? Com a proliferação das células neoplásicas, elas vão invadindo estruturas mais profundas. E aí quando invade? Exatamente. Mobilidade de língua, dor intensa, e aí sim procura. E como o paciente, como o Alexandre falou, é o tabagista homem, na faixa dos 40, 50 anos, em geral ele posterga, né? Ele acaba indo somente quando a dor está num grau muito desafiador, né? E lembrando, aí que entra muito o papel do cirurgião dentista não especialista, que vê o paciente a cada 6 meses, por exemplo, existem lesões potencialmente cancerizáveis. O que é isso? São lesões que já são clinicamente visíveis, mas não são câncer ainda, não são neoplasias. Mas tem que resolver aquilo. Tem que resolver ou acompanhar, cada caso é um caso, mas ela tem um potencial de virar uma neoplasia quando comparado a um paciente sem aquela lesão. Agora, essa dor é aquela dor de mucosa, é uma dor como se fosse uma dor de raiz de dente, como é caracterizada essa dor? O quando doutor Alexandre o paciente falou procura? aqui, relembrou as úlceras afitosas recorrentes, né, que talvez isso o paciente é o mais próximo dele das lesões orais. Elas doem por quê? Porque você tem uma reação inflamatória local, o rompimento do epitélio, né, e todas as terminações nervosas estão expostas à boca. As bactérias da boca estão tentando entrar dentro do seu organismo. O seu organismo inflama a região para tentar se defender. Então, imagine vários fios desencapados. Essa é a dor de afta. O que a gente pode dizer é que a dor de câncer ela é uma dor de afta aumentada. Tá? Então, é uma dor muito intensa e que é um desafio. Às vezes, eu apelo para o Alexandre aqui que os analgésicos convencionais chegam, às vezes, no limite. A gente chega frequentemente ao uso de codeína, né? Em doses maiores, ou tramadol também em doses maiores, até chegar no atendimento médico especializado. Então, assim, por que é importante ficar de olho nessas lesões? Porque, muitas vezes, a hora que o paciente sente dor, ela já evoluiu muito Já invadiu. Né? A gente lá no Centro Diagnóstico Oral da USP, da FOUSP, né, nós diagnosticamos cerca de 2 casos novos toda semana do ano, né? Eu fico, às vezes, espantado com a capacidade do Alexandre e da sua equipe, lá no ICESP, dar conta de tantos pacientes que chegam. E pacientes complexos. Isso eu queria ver o doutor Alexandre falar também. Porque cada vez que a gente caminha, eu falo, Deus do céu, doutor Alexandre, mais trabalho. Eles não chegam num estágio bom para... As estatísticas do ICESP, né, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, são trágicas, né? Assim, 70% a 75% chega em estádio avançado, né? Que são 3 e 4. 75%, é muita 3 e coisa. 4, é bastante. Existem outras 2 questões que a gente observa na prática clínica, né? Tem isso que o Celso falou. Existe uma outra coisa que eu falo assim, é uma impressão minha, que, assim, o câncer de cabeça e pescoço, tradicionalmente, né? O quadro clássico, é de um paciente lá, 5ª, 6ª década de vida, que fuma e bebe pesadamente, né? E aí o que acontece? É o famoso paciente tigrão, né? Que não vai buscar, etc. Lá. A gente vê muitas vezes que tem uma questão familiar. Então, geralmente, as mulheres, né? A esposa, a filha, estão lá há meses falando para ele, para de fumar, para de beber, para não sei o que lá, porque isso causa inúmeros problemas outros. E às vezes o cara esconde. Então, o que o Celso falou, na hora que fica insuportável que ele vai, e aí que é um problemaço, porque chega avançado, e aí qualquer que seja o tratamento vai ser mutilante ou não resolutivo. Ou mutilante, que é ruim, né? O desfecho é ruim. Agora, o ICESP, infelizmente,
Você vê, se você imaginar 3 mil casos novos por ano, é óbvio que o ICESP não dá conta. Agora, é óbvio que o ICESP também não é o único local que trata SUS de cabeça e pescoço. Mas você vê, assim, é sempre assim, fila longa, espera um pouco, tem 3 meses de espera para fila, redistribui. Quem faz as gestões do sistema CROSS, do sistema do ICESP, é um trabalho assim, e é cruel, porque você está olhando números, né? Mas você sabe que por trás de cada um tem um paciente que está lá alucinado, passando dor, precisando de receita e que está com dificuldade de ter o encaminhamento. E agora, existe uma outra questão que eu sempre gosto muito de bater na tecla do estomatologista, do papel do estomatologista. Né? Quando nós nos conhecemos, né, eu me lembro que o Celso falava para mim que basicamente nem se falava de câncer de boca nas faculdades de odontologia. Era uma coisa, uma doença assim, mais, digamos assim, menos comentada, né? Mas assim... Menos comentada talvez por questões financeiras ou talvez porque... Aí eu passo a pergunta para os universitários. Não se falava tanto assim no público leigo. Dentro da faculdade, por exemplo, a estomatologia no Brasil, como é que ela foi criada, né? E por que esse nome estomatologia? Isso começou no início da década de 70, onde na Faculdade de Odontologia da USP se criou uma disciplina chamada semiologia, que era o nome dessa disciplina. Uma disciplina que estudava os sinais que apareciam na boca, mas eram basicamente uma disciplina que tratava de lesões orais. A Sociedade Brasileira de Estomatologia foi formada também nesse momento. E naquele momento inicial da criação dessa área, se discutiu que nome seria dado para essa especialidade odontológica. Nos Estados Unidos, essa especialidade chama Oral Medicine, medicina oral. Naquele momento, os professores daquela época, principalmente, a estomatologia sempre foi muito acadêmica, achou melhor que, em vez de replicar a medicina oral americana, ficar mais próximo dos europeus, chamando de estomatologia o estudo da cavidade, no caso, cavidade oral. Da boca. Da boca. E naquele momento se criou o termo estomatologia para ser utilizado. Porém, na faculdade, a área que fazia aquilo, a disciplina que fazia aquilo, né, durante muito tempo se chamou semiologia. O que acontecia na própria USP? O aluno saía e ele falava assim, eu preciso encaminhar para o semiologista. E eu sempre falei, bom, o mecânico pratica semiologia. Ele avalia os sinais do carro, né, para fazer um diagnóstico. E aí foi que alterou o nome de semiologia para estomatologia. Em algum momento no curso do aluno de graduação, ele vai ter esse assunto. Mas talvez aquilo se perdia com o desenrolar da carreira, né? Isso melhorou muito hoje em dia. Nesse momento que a gente está conversando, está ocorrendo o congresso da SOBEP, lá em Mato Grosso, quase 700 pessoas falando só sobre doenças da boca. E com um sucesso muito grande. O ano que vem vai ser maior ainda, que vai ser junto com uma sociedade internacional de patologia oral, né? Que vai ter provavelmente mais de 1.200 pessoas. Então as pessoas hoje em dia se interessam bastante, se preparam bastante e ficam atentos bastante, né? Os CELs na cidade de São Paulo, o Centro de Especialidades Odontológicas, tem cerca de 20 CELs que tem um colega dentista responsável pela área de estomatologia. Então, a gente já está vendo, lentamente, parece estar diminuindo a mortalidade numa faixa específica pelos dados mais recentes, mas ainda é lento, né? E a estomatologia tem um papel muito crucial junto da cabeça e pescoço. As áreas que a estomatologia mais se relaciona é com a cabeça e pescoço, especialmente nessas áreas cirúrgicas de neoplasias malignas, e a dermatologia. E quando a gente fala em estomatologia, tem várias doenças autoimunes que a primeira manifestação ocorre na boca ou exclusivamente na boca. E o dentista está lá tratando como se fosse uma doença gengival comum e a doença não regride. É uma doença autoimune, onde o estomatologista atua e, junto com o dermatologista, vai tratar adequadamente aquele paciente, né? Lembrando esse conhecimento, nós fomos lá no IBCC por volta de 2000 e pouquinho, onde o Alexandre fazia residência na época, Foi. né? Onde a gente falou, olha, a gente tem
lugar para atender os seus pacientes com câncer e fazer o preparo da boca desses pacientes, antes da cirurgia e após a cirurgia. É claro que é um evento pequeno, né, universitário, e eles prontamente aceitaram os dentistas lá, e aí se vai um relacionamento de 25 anos entre a medicina e a odontologia, aonde ambos aprendem e quem ganha é o paciente. É essa a grande lição desse relacionamento entre odontologia e medicina. Isso é muito importante, né? Nós vamos falar na prevenção secundária, nós vamos voltar nesse assunto, então vamos falar da prevenção primária. Pode falar. Falar mais uma coisa que eu achei muito importantíssimo. Na medicina, a estomatologia é basicamente uma área de atuação da dermatologia, igual você falou, mas eles têm muito, né, quando você vai nos ambulatórios de dermato, assim, é o que ele falou, tem muito mais essa visão de doenças crônicas, de doenças de mucosa, autoimune, ou doenças orgânicas outras, assim como a dermatologia, que é uma especialidade aí de extrema complexidade, né? Que vê isso. Agora, uma coisa que eu acho assim, fundamental é assim, recentemente eu tive bastante contato aí com o pessoal da Secretaria Municipal também, que comanda esses centros de estomatologia. E eu falo que os estomatologistas da rede primária, atenção primária, saúde bucal, eles são os grandes parceiros nossos, os grandes fornecedores. São fundamentais. Por quê? Porque, vamos supor, porque a pergunta era, por que o paciente chega sempre tão adiantado, tão avançado? Então, assim, existe uma outra explicação também. Mesmo na hora que o cidadão percebeu, estou com uma lesão na boca, pode ser um câncer, etc e tal, vou procurar atendimento, ele precisa ser biopsiado. E aí, o que acontece? Ele vai no posto de saúde, aí o clínico, nossa, é câncer, manda para o oncologista. O oncologista, sem a biópsia, ele não faz nada. E são consultas que demoram mais. Atrasa, ou então, né? Aí manda para o otorrino, manda para fazer endoscopia, para ver se a endoscopia faz biópsia. Então, às vezes o paciente fica circulando ali e cada consulta dessa é um mês, até conseguir fazer a biópsia. E quem faz, na verdade? Os estomatologistas. Então, hoje em dia, já dentro da estrutura de atendimento primário da odontologia no município, isso já é bem estabelecido. Eu fiquei... Ou seja, o paciente não vai ficar circulando, existe atendimento, existe a estrutura, mas não existe a eficiência do atendimento. Não, de vez em quando ainda circula, porque alguém tem que encaminhá-lo. O paciente ele não sabe da cabeça dele que existe estomatologista, quem vai fazer, etc e tal. Mas essa estrutura é bem hoje em dia... Bem organizada. Eu fiquei impressionado com a capacidade. E aí... Por exemplo, para ir para o ICESP, para qualquer centro, etc e tal, na cabeça e pescoço, só vai com a biópsia feita. E aí já facilita muito o seu trabalho. Então, lá na FOSP, né, é lindo, porque eles já observam, já biopsiam lá, o serviço de patologia bucal lá é excelente, o paciente já está com o resultado rapidamente, eles encaminham e chega lá para nós. Né? Mas assim, então essa parceria... Que é fundamental, porque hoje em dia você percebe que o paciente passa, uma das coisas que a gente estuda é o itinerário, né? O paciente passa por menus, já encaminham logo para o dentista, o dentista já encaminha para o estômago e o estômago faz a biópsia. E vai rápido, vai mais rápido. Vai. Vamos falar então sobre a prevenção primária, né? Claro. Bom, primeiro dos primeiros lugares é o fumo, é o cigarro. Então, vamos lá. Na Europa, a gente sabe, Europa, Estados Unidos, se fuma muito mais do que o Brasil. O Brasil, você viveu essa campanha, né? O Edson, eu não sei se você é o caçula, mas eu me lembro do Paulo Maluf, quando ele proibiu o uso de cigarro. Tem o famoso Roda Viva, né? Do Roda Viva. Aquele programa é sensacional, porque quando você olha para o passeio, existiu isso. O pessoal reclamou. Né? Reclamou. Né? Chamou de ditador no momento. Ditador, você quer tirar os meus direitos de fumar? Não, você vai fumar lá fora. É sensacional esse episódio, mas enfim. Histórico. Fato é que o nosso país ele tem menos fumantes do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Você acha que isso faz diferença? Fala aí um pouco sobre isso. Fará diferença. A gente sempre ministra isso em aula, que o gráfico de fumantes no Brasil é um gráfico descendente. Né? Ainda é? Teve um leve aumento depois da pandemia, parece que aumentou um pouquinho. A pandemia descalibrou muita gente. Mas era um gráfico descendente. Né?
cara... que deve estar por volta aí de 9% a 11% na média, né? Então, comparando com índices europeus, que chega a 35% de fumantes, o Brasil tem uma política antitabágica que funcionou muito bem, né? Isso é facilmente levantado aí, ver os dados atuais. Parece que aumentou um pouquinho nos últimos 4, 5 anos aí, mas eu acho que brevemente vai cair de novo. E falando em prevenção primária, o primeiro fator é álcool, cigarro, sem dúvida nenhuma, né? Cessar o tabaco. E lembrando que o sujeito, a pessoa parando de fumar, né, talvez ela já sofreu os efeitos deletérios do tabaco no seu corpo e na sua boca, né? Então, para a gente sentir a diminuição de casos selecionados, talvez demore alguns anos, né? Onde a gente tem, durante muito tempo, uma grande parte da população que não fume. Então, parando hoje, ou não começando a fumar, vai demorar um tempo para ser percebido pelos dados epidemiológicos, né? Eles estão sendo substituídos por vape, né? Que tem outras consequências importantes também. Quanto ao câncer de boca, ainda é precoce. As informações sobre o vape é que sim, ele pode causar danos em estudos que já se tem in vitro, né? Porém, ainda associar com câncer de boca, a gente está observando o que vai acontecer no futuro. O álcool, né? Recentemente, o álcool foi considerado um carcinógeno completo, né? Antes havia alguma dúvida se ele era um carcinógeno completo, mas não. Hoje em dia ele é um carcinógeno completo. Então também, ou não beber, ou beber com moderação, reservar para momentos especiais, momentos importantes, né? E em quantidades adequadas. Com isso você consegue se prevenir. Manter a higiene adequada, isso é muito importante. Cada vez mais estudos epidemiológicos mostram que a inflamação da boca, gengiva, mau estado dos dentes, causam problemas sistêmicos no paciente, não só câncer de boca, né? Então, é a prevenção. O que o paciente pode se prevenir primariamente? Parar de fumar ou diminuir drasticamente, parar de beber ou beber em quantidades pequenas, né? E ficar de olho em qualquer alteração na boca. O paciente tem qualquer tipo de incômodo que durou mais de 15 dias, ele precisa ser visto por um profissional, tá? Nada na boca vai incomodar por mais de 15 dias, deve permanecer. É a maneira da gente fazer diagnóstico precoce. Na grande maioria dos casos, mas não vai ser nada importante, tá? Vai ser alguma coisa totalmente benigna, mas não se pode ficar esperando muito tempo. Como o Alexandre falou, no Brasil todo isso tem céus, né? Basta você chegar no posto de saúde e falar, olha, eu preciso passar com um profissional para ver minha boca. Você vai conseguir. Demora lá alguns dias, talvez, poucos dias, mas vai passar, tá? A gente está falando não só para o público de São Paulo, mas do Brasil inteiro, tá? A recomendação é, qualquer alteração, procure, né? Dr. Alexandre vai poder falar mais também do que ele recebe desses pacientes, né? Quais os hábitos desses pacientes. Alexandre, a Thelma fez um podcast aqui com a gente de... Thelma Pneumo? A Thelma, conhece lá do HC. Grande Thelma. Grande Thelma. A Thelma falou sobre tabagismo. Uhum. E ela falou sobre as modinhas do tabagismo. Eu perguntando para ela qual cigarro e tal. Não, todo cigarro é péssimo, mas qual que é o pior, né? Uhum. E ela começou a listar e ela falou muito da modinha do cigarro caipira, né? Sem filtro, que tá na moda. Você vê a molecada por aí fumando cigarro sem filtro. E também muita gente fumando cigarro falso aí, né? Cigarro que a gente sabe o problema dos cigarros que vem do Paraguai para cá e é um problema de saúde pública. Você repara alguma diferença nessa população? Consegue reparar? Ou você acha que tem mais risco nesse... Enfim, fala alguma coisa aí pra gente. Na verdade, assim, a campanha de tabagismo do Brasil realmente pegou, como se costuma dizer, mas ainda fuma-se bastante, né? E o próprio cigarro, né? Houve, nas últimas 2 décadas, tiveram umas regulamentações, etc e tal. Quer dizer, o cigarro normal, teoricamente, hoje não é mais aquele cigarro da década de 70 lá, que a gente falava que estourava o peito na rachada, tem, né? O filtro bonitinho, enfim, e aí, regulamentado. E aí, o que acontece? Nós temos, só um pequeno parênteses, um projeto lá no ICESP que é muito, muito
forte, com uns estudos bastante aprofundados, que vai ser que é justamente em pacientes jovens, com menos de 40 anos, e em pacientes que não são os considerados de padrões de risco habituais, que são os tabagistas etilistas, ou seja, o câncer de cabeça e pescoço nas exceções, no jovem ou no não tabagista e não etilista. E isso nos motiva a fazer inúmeros desdobramentos. Um deles é conversar com escolas municipais, etc., porque o pessoal começa a fumar lá na escola. Na meninice, Sim, né? sim, Começa a fumar na meninice, sim, né? a hora que o circuito do prazer está se formando, ele entra em contato com a substância, pronto. Sim, pronto. O cérebro associa o prazer àquilo e acabou. E tem aquela questão também social de pertencimento ao grupo, né? Você é o caretão que não fuma, é todo mundo aqui, seu ridículo, né? Aquelas coisas. E a gente fala, eu falo, muitas vezes eu falo, escuta, você não precisa fazer o que todo mundo está mandando para você ser aceito no grupo, você precisa ver se o seu grupo é aceito, mas é adolescente, né? Você sabe como que é. E aí o que acontece? Aí tem essas modinhas, né? E tem os vapes, né? O vape a gente fala que ele tem uma questão paradoxal, né? Porque quando ele foi lançado, a ideia era ajudar a parar de fumar. Porque você vai lá dar uma fumadinha, aquele gostinho de não sei o que lá, de fumar, você teoricamente dava uma tapeada aí no intelecto, seu cérebro. E aí, só que com o tempo o pessoal começou a colocar o vape nada mais é do que um isqueirinho, né? Que aí começa a colocar nicotina naquela substância, naquele líquido que vai ser aquecido, e aí tem também os saporíferos, flavorizantes, e aí tem metal pesado. Né, que é a propaganda, vitamina em seu pulmão, né? E a vitamina, na realidade, se não me engano, é que faz aquela fumaça bonita. Nós somos da época da infância, que tinham mastiguinhas vitaminadas, aí proibiram, né? Lembra também? Quer dizer, e o fato do vape, que é o cigarro eletrônico, entre aspas, o fato de o vape não ser regulamentado no nosso meio, você não sabe então nós não sabemos o que tem dentro. É isso que eu falo para molecada. Então, como ele é proibido, né? Então, primeiro, é proibido. É que nem uma droga, todo mundo, mas aqui no Brasil é proibido. E é justamente essa questão. O cigarro, teoricamente tradicional, você ainda sabe as porcarias que tem lá. Você tem lá 4 meses, substância. O vape, você não sabe de onde vem aquilo, cada hora o cara coloca uma coisa para melhorar. E o cigarro sem filtros, né? Os que vêm daqui, né? As palhinhas, os tabaquinhos, não sei o que lá, assim, a modinha faz com que eles fumem por um certo período da vida. Agora, a gente pega muito paciente que falava, eu fumava com 5 anos na roça para espantar mosquito. Aí é outro departamento. Então, é uma realidade bastante interessante. Agora, o cigarro, e eu falo isso, cigarro assim como o álcool, né? Interessante isso que o professor Celso falou, porque o álcool, por décadas, ele foi considerado um facilitador transmembrana digamos assim, para o malefício que o cigarro vai causar. Agora, o carcinoma epidermoide é um câncer... Quer dizer, o álcool não era diretamente relacionado como câncer de boca. Exato. Ele facilita o cigarro aferrado com a boca. Ele facilitaria, né? Mas agora já tem evidência que não. Ele sozinho poderia ser problematizado também. Agora, mas assim, é aquela história, isso é sempre dito em culto. O cigarro aumenta em 10 vezes, o atilismo em 5, mas os dois juntos em 80 vezes. A potencialização potencializa o outro. É muito grande. E agora, é um tumor, assim, é um tumor de inflamação crônica que vai levando... Geralmente os carcinomas epidermoides são relacionados, que nem o de pele, por exemplo, que é o mais comum, a inflamação crônica vai altera o genoma da célula e pum, tem a célula tumoral feita. O problema do cigarro de palha, que é o cigarro sem filtro, é assim, primeiro, as pessoas que vendem um cigarro, que fazem esse cigarro e vendem, eles usam a ideia comercial de que é um cigarro natural. Mais saudável. E, portanto, ele não é industrializado e, portanto, ele é mais natural e ele faz menos mal para a saúde. Quer ver uma outra... Só que na hora que, se você parar para pensar, é uma pura mentira. Por quê?
Porque por não ter o filtro, então passam muito mais substâncias do que os cigarros que têm filtro. Ou seja, a quantidade de substâncias nocivas que fazem mal para o organismo aumenta muito. Segundo, por não ter filtro, então não tem não tem o sistema que reduz a temperatura do ar. E, portanto, quando nós tragamos o cigarro de palha, vai diretamente do fogo para dentro da boca. Então, ele causa microlesões térmicas, abrindo a mucosa para que essas substâncias possam entrar, fixar lá e entrar. Ou seja, o mecanismo que faz com que o cigarro possa produzir o câncer, em teoria, é aumentado, porque a temperatura alta provoca microqueimaduras repetidas e, portanto, microlesões repetidas, que faz com que uma quantidade rica em substâncias nocivas consigam penetrar na pele, na mucosa da boca. Alexandre. Desculpa. Uma outra armadilha dessas é o narguilé. Isso, eu ia falar. Entendeu? Porque o narguilé é outra situação que vende-se a ideia que o fumo passa pela água, então a água filtraria aquilo lá, então passou pela água, então seria uma fumaça mais inocente. Só que o narguilé, ele tem dois problemas, a água filtra, mas não filtra tudo, pelo amor de Deus, não vem achar que isso vai resolver. Mas o narguilé tem um outro problema que eu acho mais perigoso ainda, que é o pessoal... Né, porque o narguilé é aquele fumo da comunidade, que tem lá um bocal que todo mundo passa, ou vários bocais que seja. Bom, para começar, em termos de transmissão de doenças orais, independente do câncer. Mas assim, o pessoal fuma aquilo em ambientes fechados. Então, o pessoal calcula que se você ficar 1 hora no ambiente lá fumando narguilé, aquela fumaça que continua lá, que você sai de lá tostado, né, basicamente, de fumar, seria o equivalente a você fumar, às vezes, 3 maços inteiros de cigarro. É uma quantidade absurda. É um ambiente, assim, que não dá para ficar de tão tóxico que fica. O cheiro é muito forte. Agora, os cigarros não convencionais, né, os contrabandeados, o que você não sabe que tem, são obviamente mais perigosos, né? Assim como a bebida. As bebidas de qualidade questionável, obviamente, são mais perigosas, né? Então, o pessoal, o jovem, o cara ele quer ter o baratão. Então, ele vai no posto de gasolina e toma lá, como é que chama? Corote, essas coisinhas. Lá. Meu Deus, da bomba, meu né? Deus, exato, só fala... Né? E é muito complicado. Você vê, na época que eu estava lá no IBCC, para você ter ideia, a gente usava, para aqueles pacientes com fístula cervical, pescoço aberto, a gente usava curativo com permanganato de potássio. Aí um dia me falaram que foi proibido, por quê? Porque o pessoal tá fumando, porque diz que dá um baratinho. Então, assim, se você deixar, o pessoal fuma qualquer coisa. E aí essas coisas acabam sendo muito... doente. Além da questão cerebral, neurológica, de coisa, são porcarias muito mais nocivas do ponto de vista de oncogenética do que o cigarro normal. Então, isso é uma realidade. Né? Frequentemente, as pessoas não sabem o que fumam. Por exemplo, o narguilé, nada mais me corrijam se eu estiver enganado, nada mais do que pegar carvão queimado, colocar fogo no carvão queimado, aí vem aquela fumaça branca do carvão de churrasco queimado e ficar cheirando. Porém, como esse cheiro é muito ruim, então para enganar, eles colocam um monte de aromas outros. Eles colocam aromas, aí eles podem contar qualquer história para enganar. Por exemplo, aquele aroma faz bem para a imunidade, aquele aroma faz bem para depressão e assim por diante. É a mesma história do vape. Ou seja, desde quando cheirar fumaça de carvão faz bem para a saúde? Se colocar a mão em cima lá, com aquela fumaça branca, a mão fica preta. Como é que aquilo pode fazer bem para o pulmão e para a boca? Só um outro detalhe. Você falou da colega pneumologista, né? O vape, que pode ter muito mais vezes a nicotina do que um cigarro comum. Isso. O vape, neste momento, ele está preocupando muito mais os pneumologistas.
Porque tem gente jovem morrendo por causa das doenças intersticiais pulmonares causadas pelo vape. Inclusive, a minha esposa é patologista, me mandou ontem uma nota da Sociedade de Patologia para que isso seja lembrado, eventualmente, em laudo de autópsia. Porque acredite-se que esteja havendo ainda subnotificações, porque as pessoas ainda, quem não são os especialistas, às vezes nem fazem na anamnese do jovem que está lá com uma dor torácica estranha, uma falta de ar que não sei o que lá, vai lá questionar da história do vape que o cara fuma. E aí tem lá o raio-x alterado, etc e tal. E aí, uma vez ou outra, aparece na imprensa, alguém, 22 anos morreu, não sei o que lá, por causa do vape, não sei o que lá. Então, é muito mais agudo. E o vape é perigoso porque você tá ali no bolso, né? Você não precisa de um isqueiro em um canto. Não fede, você fuma, não sei o que lá. Agora, o câncer é uma doença que se desenvolve com anos de exposição. Então, assim, se essa meninada aí, que acho que eu li que é 2,5% dos jovens aí estão fumando esse negócio aí, se essa meninada continuar fumando aí por 10 anos, aí sim nós vamos ter certamente um aumento de incidência de câncer. De câncer relacionado, porque pela nicotina, né? E quando você fala em prevenção, a gente sempre, às vezes, precisa esclarecer que é o que a gente chama de prevenção, na verdade, é uma detecção precoce, né? Que é outra coisa, assim, fantástica, que deveria ser, que o senhor falou, de ir procurar atrás. E só agora chamando a atenção que existe um terceiro fator crescente no câncer, principalmente da orofaringe também, que é a questão do HPV, que é uma coisa que tem que ser falada na TV. Vamos, antes de falar no HPV... Vamos pegar aqui e emendar com o álcool. Vocês falaram do álcool, que o álcool é um fator... hoje é um fator independente para câncer de boca. Se o cara nunca fumou e bebe todo dia, ele tem mais risco. Os dois se potencializam, mas o álcool também é um fator. Álcool o quê? Destilado, vinho... E o quanto? Qual que é a carga? Uma dose por dia, 2 doses? Tem alguma coisa determinada? As novas diretrizes consideram que não há dose segura. Não há. Né? Você pode optar por fazer o consumo, né? Mas dose segura não está. O seu risco comparado com quem não bebe vai ser maior. Vai ser maior. E eu não estou falando só de boca, sistemicamente. Outras áreas, né? Então, assim, uma decisão individual de cada um. A gente sabe que o álcool em nossa sociedade está envolvido em encontros sociais, em amizades, em festas, jantares, né? Ele faz parte da maioria dos encontros sociais que a gente tem hoje em dia, que é importantíssimo para o cérebro das pessoas, né? A gente sabe que a convivência é muito importante. Então, assim, deve-se ter consciência que pode causar mal. É dose responsivo, ou seja, quanto você aumentar a dose, você aumenta o risco. Você está ao risco. Então, acho que o recado é a consciência do risco e tentar ali manejar de maneira adequada uma quantidade ali que seja o suficiente para você manter o seu bem-estar, prazer social, festivo, etc., e ficar de olho no abuso, né? Então, talvez preservar aqueles momentos muito especiais, festivos, para consumir a menor dose possível, né? O ideal seria cessar totalmente, né? Porque não é seguro. O recado é, não existe dose segura, não só para o câncer de boca ou para outras manifestações sistêmicas. E destilado, vinho ou qualquer coisa. Você sabe que até aquelas recomendações clássicas, que há um pouquinho da cálice do vinho, faz bem pro coração, tem lá o antioxidante, o pessoal está revendo isso com bastante atenção por causa da possibilidade de outros efeitos deletérios. E o álcool também está relacionado a muitos outros problemas, como violência. O Brasil, né, tem muita morte violenta, etc. e tal. Alterações, é muito complicado. Doenças psiquiátricas e alterações e do comportamento. E o álcool, como uma droga legalizada, né, digamos assim como o cigarro, ele incorre num problema muito grande, porque o adolescente, quando começa, ele quer ter o baratão. E aí ele começa a tomar e ele faz uns abusos absurdos. Agora, quer ver uma coisa curiosa? A minha tese de doutorado também foi com esse assunto, em pacientes jovens, com menos de 40 anos, né? E a gente
tinha lá no banco de dados nosso, que nós usamos, que era do projeto Gencapo, a quantidade de álcool que a pessoa se dizia tomar, que sempre é uma quantidade que varia muito ao longo da vida, mas às vezes tem uma constância lá. E aí a gente meio que calculava os gramas de etanol por dia, né? Epidemiologicamente é assim que faz. Né? Epidemiologicamente. Tem uma quantidade de gramas. Porque a cerveja é de 3 a 5, o vinho é 12, 14%, o destilado vai de 30 a 50, até aquele de 70% lá, né? Mas e aí teve um dado, né? Que a gente brinca, né? Eu lembro do Chico, o Chico falava que devia ter uma revista chamada Journal of Negative Results, né? Porque você quer achar a cura e ter um resultado negativo. Mas um resultado negativo é que os pacientes que foram estudados que tinham menos de 40 anos, eles tinham uma carga etílica igual, por isso que o resultado é negativo, ao do paciente tradicional, que tinha 50, 60 anos. Quer dizer, em resumo, o cidadão até os 40 anos bebeu o que normalmente se beberia até os 60, 65 anos. Ou seja, é um resultado negativo na hora que você está comparando um com o outro, mas é impressionante, ele bebeu muito mais, né? Então, assim, tanto o cigarro quanto a bebida é assim, como é que você falou o termo? Ele é dose dependente, dose responsiva. Quanto mais, mais o risco que você tem. Quanto mais o risco que você tem. E então, você achou isso na sua tese? Achei. Achou. Então, assim, é lógico, o cidadão que toma pinga, que é o grande, ele tem uma chance maior do que o cidadão que está lá tomando vinho. Por causa da quantidade de álcool, se você considerar as mesmas porcentagens. Mas, obviamente, porque a questão é a quantidade de gramas de etanol que você consumir por dia. E lembrando que o álcool é extremamente calórico, né? A pessoa que bebe muito, ela tem falta de outros nutrientes importantes. Exatamente. Né? Porque ela acaba consumindo menos calorias de qualidade. Ô, Celso, e mais calorias. E quando o paciente fala que bebe para aliviar a dor? Direto. O câncer pegou a boca inteira, dói tudo, mas ele dá uma pinga, dá uma bochechada, engole lá, mas porque tem um componente analgésico depois. Tem um efeito, mas para você imaginar o tamanho do problema, é complexo. E a gente fala, né, que a gente já desconfia que o paciente bebe um pouco, quanto na anamnese você fala, o senhor bebe? E ele fala, aceito, né? Agora, outra coisa que é muito curiosa, aí vai lá, o cidadão teve o câncer de boca, aí todo mundo martelando na cabeça dele, que foi por causa do cigarro e da bebida, né? Que é uma coisa assim, né? A gente, em teoria, não deveria, assim, culpar, né? Exatamente. O paciente. O cara já está mal do câncer lá e você fica... Exato, mas desculpa, mas os amigos, a família vão... Já fizeram isso. Né? O paciente para de beber com relativa facilidade. Agora, de fumar... É difícil. É o cão. Você fala assim, meu Deus, o cidadão lá fez laringectomia, está com traqueostoma definitivo fumando pelo negócio. E ele fala, doutor, beber eu consegui parar. Agora o fumar, a dependência química. O circuito do prazer associado ao vício, né? Eu acho que é isso, né? O Alexandre mencionou uma coisa agora, que por semanalmente nós fomos os primeiros a comunicar ao paciente que ele tem um câncer de boca. Eu tenho colecionado as reações dos pacientes. Existem protocolos bem estabelecidos de como deve ser a sua comunicação da melhor maneira possível, né? E a gente usa esses protocolos rotineiramente. Mas a reação do paciente é muito variável, mas uma pergunta que a maioria dos pacientes fazem em algum momento, da onde veio isso? O porquê que eu estou tendo isso? É uma pergunta recorrente no câncer de boca, mas em outras doenças também. O nosso cérebro cartesiano, ele quer uma causa-consequência, ele quer saber de onde veio. Nesse momento, a pessoa que tem um passado tabágico e de álcool importante, mais ou menos ele desconfia que veio dali. Eventualmente não, porque tem uma porcentagem dos pacientes que não tem esse risco. Mas é uma pergunta que me marca bastante, é o paciente ser comunicado que ele tem uma doença grave e imediatamente ele pergunta, mas doutor, veio da onde? Eu não sei se é um mecanismo de você racionalizar, mas por que eu estou passando por isso? Talvez também,
proteção, né? Eu vou largar e Exatamente. eu vou abandonar isso e eu vou ter um futuro melhor, um Exatamente. desfecho melhor. Muito curioso isso que você falou, porque tem uma coisa que é uma orientação que volta e meia eu dou até para os residentes lá, né? Vocês devem lembrar que tem aquelas fases de luto, né? Da psicologia médica, né? Daquela autora suíça lá, etc e tal. Então tá lá a negação, a barganha, não sei o que lá. Então, assim, ele dá a notícia. Quando o paciente chega para nós, ele já está com o diagnóstico feito, estabelecido. Então, mas ele está em alguma dessas outras fases onde ele está barganhando, etc e tal. E geralmente, e muitas vezes, o que a gente pega lá? Ou o paciente que já está meio deprimido, ou então o paciente que ainda está numa ansiedade, porque está na fase da ira. Então, volta e meia, você vê que o paciente está lá, começa a brigar, que não sei o que lá, aí o residente começa a brigar, eu falo, calma, espera um pouquinho, ele não está no normal dele. Não está no normal dele. Né? Não adianta brigar. Não adianta brigar. Não vai funcionar nada. Aí você vai lá, opera, aí depois que, teoricamente, a tempestade já passou, aí ele volta no estado normal dele. Então, você vê muito isso. O paciente chega num estado, assim, psicológico bastante alterado lá na primeira consulta. Bom, vamos falar um pouco de HPV, então, né? Uhum. Porque HPV, até então, é uma coisa desconhecida, é uma doença sexualmente transmissível e que a grande maioria, se a população tem carência de informação a respeito do cigarro e da bebida. A bebida é a informação que a maioria das pessoas faz mal para o fígado e o cigarro dá câncer de pulmão, ponto. Quando a abrangência dessas duas drogas é muito maior e as pessoas são desinformadas, HPV muito menos. Qual é a importância? Bom, vamos lá. O que é HPV? Como é que a pessoa pega e qual a importância no câncer de boca e de orofaringe? Depois ele fala. Eu queria começar, Alexandre, depois o Alexandre fala, porque a gente vai explicar por quê. O HPV é um vírus, né? Hoje em dia não é nem considerado um ser vivo, né? É uma partícula inanimada, né? E a família do HPV ela é bastante extensa, existem vários subtipos. O que a gente sabe hoje é que algumas delas são oncogênicas, né? No nosso caso, são vírus epiteliais, de células epiteliais, né? No caso da boca, colo de útero também, e são alguns somente que são considerados oncogênicos. Por que eu gosto de ressaltar isso, Marcelo? Nós, como estomatologistas, recebemos em alta frequência uma pequena lesão esbranquiçada, pediculada, que ocorre em boca, que é o papiloma oral. Papiloma oral. Papiloma, que é da HPV, né? Vírus semelhante ao da verruga, né, que forma as verrugas em pele, mas em boca, o mais comum é um papiloma. É uma lesão que lembra uma couve-flor isolada, assintomática, crescimento lento, o paciente às vezes percebe que tem algo incomodando e é causado por um HPV, só que não oncogênico. Você remove aquilo cirurgicamente e o paciente está curado daquilo. Por que eu gosto de ressaltar isso? Porque sempre que se fala sobre HPV, o paciente pode confundir o papiloma com o HPV oncológico. O oncológico, que são alguns tipos específicos, provavelmente ele nem causa uma lesão semelhante ao papiloma no início. Ele simplesmente está dentro da célula, utilizando ela para se multiplicar, e em algum momento isso perde o controle e desenvolve uma neoplasia oral. O CID-10 de cavidade oral das doenças, né, da boca vai do C00 até o C14. O dentista ele age até o C09, que é a parte visível ao exame clínico, que a gente consegue visualizar. Mas existem outras áreas que o cirurgião de cabeça lida mais com ele. O HPV é extremamente relevante nos tumores de orofaringe. Os dados estão em torno de 70% dos tumores de orofaringe são HPV positivo. A parte visível da boca se considera uma incidência bem baixa, de 5%, né? 3 a 5% HPV positivo em neoplasias orais. Por isso, doutor Alexandre... Vamos lá, Alexandre. Obrigado. Você sabe que, já que a gente está saudosista aqui, falando do colégio, né? Eu me lembro que eu fiquei extremamente espantado, até segundo ou terceiro colegial, né? Eu já sabia que ia fazer medicina, né? Quando a professora de biologia falou que tem gente que acredita que o vírus não é um bicho vivo, né? E eu achei aquilo um absurdo,
Fake news, né? Não, que ridículo. Aí você começa, aí você entra na faculdade, aí você vai para aquelas aulas de bioquímica. Aí depois para aula de genética. Aí você vê a aula de vírus, não sei o que lá, aí que você entende, você fala, meu, realmente, é um fragmento de DNA que consegue se duplicar em condições específicas, assim, é uma coisa muito, muito impressionante. Agora, o HPV é um vírus de contato, né? Um vírus de contato de pele e mucosa, né? Mucosa é pele, né? Por isso que mucosa é a pele úmida, né? Então, assim, as verrugas simples, né, são dos HPVs. A imensa maioria não são os oncogenéticos, mas obviamente o que nos chama a atenção são os oncogenéticos. Ele é profundamente relacionado ao câncer de colo de útero, aí sim, realmente, ele é o grande vilão da história, né? E por algum motivo, alguma mutação X, etc e tal, a partir da década de 2000, por exemplo, 2010, começaram a haver inúmeros casos de HPV, principalmente em orofaringe, né? E principalmente na loja tonsilar, que é a amígdala, né? A amígdala, ela não tem nem a membrana basal, quer dizer, a amígdala é como se fosse um linfonodo aberto, né? Então, ele é um epitélio apresentador de antígeno, então por isso que lá é um ambiente riquíssimo para o vírus se desenvolver. Então, você tem um carcinoma epidermoide relacionado ao HPV, né? Que é o que a gente chama de HPV relacionado. A localização, a amígdala. É na orofaringe de maneira geral, dentro da orofaringe, no subsítio da amígdala, mas também pode ser na base da língua, etc. e tal. E aí o que acontece, né? Nós fomos vendo a evolução do conhecimento disso daí. Então, começou a ter... Como é que você faz o diagnóstico? Desculpa te interromper, isso é de início recente, então. É recente, é mais recente. Então, isso aí tem o quê? Uns 15 anos, 20 anos que o vírus mutou e começou a dar esse tipo de câncer. Ou que se descobriu isso. Mas essas tecnologias de detecção aumentaram. Mas assim, é curioso, porque é um câncer, assim, entre aspas, diferente. É um câncer específico. Ele é um câncer que acomete pacientes mais jovens, geralmente de um extrato socioeconômico maior, uma intelectualidade maior e com múltiplos parceiros sexuais. Parceiros sexuais. E então ele começou a crescer bastante nisso. E aí o que acontece? Começou a ter paper dizendo a epidemia de câncer de orofaringe nos Estados Unidos, na Europa, começaram a ter muitos casos, etc e tal. Aqui no Brasil, nos serviços públicos, as incidências até são um pouco crescidas, mas ainda são bem baixas. Tá. Ainda são bem baixas. Mas se você pegar os serviços de saúde suplementar, já é a referência, é uma coisa incrível. Quer dizer, para nós lá no ICEP, o que a gente ainda recebe, a maioria ainda é o paciente, o HPV negativo, né? Quer dizer, o tumorzão. E ele é um tumor que ele tem um comportamento biológico totalmente diferente. Ele é muito agressivo, tem metástase rápida, ele é mais indiferenciado e então, mas ao mesmo tempo que ele tem uma evolução mais rápida, ele tem um índice de resposta a qualquer que seja tratamento maior, né? Então, foi mais ou menos paralelo a uma época que começou a se fazer tratamento clínico, ou seja, com quimioterapia e radioterapia para câncer de laringe, né? Começou a subir o HPV e foram ver que eles também respondem muito bem a tratamento com quimioterapia e radioterapia. Então, hoje em dia, de maneira geral, o tratamento original para um câncer de orofaringe, principalmente relacionado ao HPV, acaba sendo o tratamento com quimio e radioterapia, porque responde muito bem e porque também ressecção cirúrgica na orofaringe, existe o que a gente chama de manuseio da mandíbula. A mandíbula é um osso que tem algumas particularidades, o Celso não sabe muito bem, né? Então às vezes tem que tirar um pedaço, tira aqui, corta aqui, irradia, a mandíbula irradiada é um problemaço. Mas a grande questão é que a resposta terapêutica é bastante interessante. Agora, pode falar. Aproveitando, Marcelo, nós temos solução para esse tumor. A vacinação. Exatamente, eu ia perguntar. É a vacina que evita da mesma câncer, maneira, né? que os papers estão mostrando, os trabalhos estão mostrando, irradiação de tumores de colo de útero em algumas comunidades, por efeito da vacina,
se espera que o de orofaringe também seja Olha só. interpelado por isso. Por isso a importância de quem nos ouve de se estimular que sejam vacinados. Hoje né? a população vacinada no Brasil, eu sei que são as adolescentes e os Os adolescentes. meninos também, os meninos sim, também, né? Você pega uma população, se não me engano, de 15 anos, 18 anos para baixo. Acho que até antes, né? A partir dos 8 a 12 anos já começa a vacinar, né? A gente deve estimular isso muito, né? Tipo, meu filho tem 20 anos agora e ele é de uma faixa etária em que o governo orientou vacinar já. Então, quando ele tinha 12, 13 anos, algo assim, meu filho e minha filha já foram vacinados. Já foram vacinados, maravilha. Sim. Você sabe que quando nós estamos andando aí, às vezes em escolas, para falar sobre essas coisas, né? Porque, lógico, como que se previne? A prevenção é fazendo um Isso sexo protegido, né? Exatamente. Essa, teoricamente, é o que deveria acontecer. Mas ainda existe um estigma muito grande, porque o que é o mais alardeado? E a orientação, né? Principalmente meninos e meninas, né? Mas antes do início da atividade sexual. Então, entre 9 e 11 anos, que seria a idade ideal para começar. O problema é que muitas mães, pais, né, quer dizer, a família, eles têm muita resistência em vacinar contra o HPV, porque acham que isso vai dar para a filha Isso uma é uma liberdade sexual. Isso Olha, e é difícil. Então, quando você faz essa coisa, é difícil. Então, tem que ser com campanha mesmo. Então, tem que ser com campanha. Essas campanhas pegam. Então, por exemplo... eu vacino meu filho para HPV, ó, isso é cartão, isso é chave para você fazer o que você quiser. Exato. Né? Te dei a chave de casa. Né? Não dá. É assim, não tem nada a ver. Mesmo porque, se você for ver câncer de colo de útero, eu acho que não tem muita relação só com vários parceiros, né? Às vezes é um parceiro só que tem um HPV, vai lá ao longo da vida, a mulher não fez o exame, vai lá, aparece o câncer de colo de útero. Então, a vacinação é muito importante. E é importante a população saber que, em teoria, a vacinação para HPV é para qualquer faixa etária, porque é completamente possível nós encontrarmos uma pessoa de 50 e poucos anos que nunca teve contato, por exemplo, e que, uma vez se vacinando, passa a ficar protegido. E a vacina essa vacina para HPV, ela prioriza dentro da sua composição os tipos de HPV oncogênicos. Né? Então é importante nós sabermos que é para qualquer idade. É claro que o governo não tem financiamento para vacinar todos, por isso que o governo teve que concentrar para os adolescentes. E outra coisa que é interessante, assim, o ideal é que seja antes do início da vacina, mas já começou, a pessoa tem lá já seus 20 anos, já tem a sua vida sexual, mesmo assim, ela ainda vai se beneficiar da vacina. E uma coisa interessante que você falou dos artigos, que... o artigo era óbvio que você tinha que falar, esse é um tumor mais frequente em prostitutas, gente profissional... Não, são os mais protegidos, né? Se brincar, ela tá vacinada, deve fazer sexo oral só com preservativo, e aquele cara que não quer tocar no assunto, vai descuidado, é o cara que tá mais vulnerável, né? Com certeza eles entendem mais dos protocolos pré-exposição e pós-exposição. Pós-exposição do que a grande maioria da população. E é um problema de saúde. Não tem jeito de você esconder isso do seu filho, não tem jeito. É um problema de saúde. HPV com câncer de orofaringe e se não me engano, é a terceira maior causa, O quê? De câncer de orofaringe é cigarro, bebida e HPV. E HPV, então, na população de extrato melhor, o HPV é o primeiro, já é o primeiro. Nossa, nesse segmento da população, nesse segmento, mais diferenciada, com intelecto mais informado. Agora, você falou assim, como se diz o ditado, né? Cada um sabe onde a pedra aperta no seu sapato, né? Então, nós já participamos de inúmeras campanhas de preservação. Aquela última que nós nos encontramos, que a professora Tatiana Topolkov falou uma coisa muito interessante, porque assim, quando você tem as campanhas,
câncer de cabeça e pescoço, quem fuma, quem bebe, né? Você faz aí na comunidade, no CEL ou no Poupa Tempo, que eu já fui, né, quando eu trabalhava no ABC, a gente ia lá. Quem que aparece lá? O paciente tabagista, o etilista, aparece a pessoa normal também, né? Mas, que alguém trouxe, eu ouvi dizer que tá tendo campanha pro fumo, aí leva. Mas, de maneira geral, quem tá passando em frente lá, então abre a boca, dá uma olhada pra ver se tem alguma coisa, né? Mas, basicamente, era o paciente tabagista e etilista. Agora, quando a gente começou a fazer campanha, inclusive lá pelo ICESP, na frente lá do prédio da Fiesp, geralmente em julho, que é o mês da prevenção da cabeça e pescoço, mês, né? etc. Na Avenida Paulista, o que é a maioria das pessoas que entravam lá para ser examinadas, elas já chegavam perguntando do HPV. Colocou uma placa lá que diz que o HPV é um fator de risco, meu Deus, nitidamente mudou o público que foi lá o cara perguntar. Fez pelo menos uma vez na vida, um sexo desprotegido, já ficou ao acaso, enfim. Exato, já ficou mais... Ele sabe que ele se expôs. Mas, na verdade, o que na verdade é bom, significa que a pessoa pegou o alerta e foi pra frente. Isso é importante. Eu estava falando da Tati, porque ela falou uma coisa interessante. Essas campanhas, elas são boas se você pegar os públicos de fator de risco. Se você pegar só na população, vem cá todo mundo examinar, você vai ter números, mas não é o foco, né? Olha, eu me lembro, anos fizemos essas populações. Da PCD também tem lá. Quantos aparecem na prática? Aí que a ciência entra, né, Chu? A ciência avalia isso. A gente não vai falar contra nessas campanhas, porque as pessoas são informadas, vocês têm a informação. Mas aí entra a ciência para mostrar o que realmente funciona. O autoexame de boca, que já foi muito falado, tal, né? Nenhum trabalho no mundo conseguiu provar que ele altera alguma coisa na prevalência, na detecção precoce ou na mortalidade. Existe um trabalho grande, por muito tempo, alguns trabalhos, né, desse grupo, indianos, aonde mostrou que o que realmente aumenta a detecção precoce e diminui a mortalidade é a visualização frequente por um profissional de público de risco. Né? São trabalhos feitos com milhares de indianos, onde um grupo ficou observado, né? E o outro grupo passou de tempos em tempos por um exame profissional. Ao final de 15, 20 anos, houve diferença na mortalidade e detecção de um grupo para o outro. Né? Não é por isso que a gente vai ser contra campanhas, de jeito nenhum. Né? Mas a gente tem que ter essa consciência. Cada vez que tiver a oportunidade de falar com as pessoas, né? Porque são mais pessoas que vão disseminar essas informações. E só lembrando, falamos da mucosa da cavidade oral, falamos da orofaringe, e não esquecer do lábio. Um país tropical como o nosso, o lábio é muito relevante. E a hora que a gente desmembra as estimativas do INCA de 15.500 casos novos, uma parte considerável é lábio. Só que é uma realidade, o lábio é muito mais fácil, né, de você ver. Alguém comenta com você, olha, você está com essa ferida no lábio. O que é isso daí? O paciente costuma falar às vezes assim, não, é por causa do frio. Né? Tá, mas passou o frio, você continua? Precisa ser visto. Né? Tem uma história rápida, numa dessas campanhas, na Paulista, o Conselho montou um consultório na Paulista há alguns anos, ficamos lá das 8 às 8, de segunda a sexta, examinamos 1.700 pessoas. Um dos alunos estava distribuindo folders informativos na base da escada do metrô Brigadeiro. Ele viu um paciente descendo com uma ferida no lábio. Ele virou e falou assim, o senhor precisa passar em exame. Falou, mas eu não quero. Não, mas vem comigo. Pegou o braço pelo braço dele e levou para a gente examinar. E era uma úlcera com características de carcinoma epidermoide de lábio, né? E falamos, olha, o senhor precisa passar na faculdade. Nós vamos biopsiar o senhor na segunda-feira, que ali era só exame. Tá bom, tá. E foi embora. 1 hora depois, chega, ali na estação Brigadeiro, uma colega. Oi, eu sou dentista. Falei, pois não. Vocês examinaram meu pai? Ele tá com uma lesão no lábio? Caramba! Sério? Ele era de fora da cidade, era do Mato Grosso, muito exposto ao sol, pele clara, olhos claros, e estava passando alguns dias com a filha. E a filha olhou aquilo, achou que podia ser frio de São Paulo, e não percebeu.
né? Felizmente, um caso precoce, tratado no início, o Dr. Alexandre sabe melhor do que eu, como casos de lábio tratados no início, não perde qualidade, esteticamente viável, né? E foi diagnosticado descendo a escada rolante do metrô Brigadeiro em São Paulo, né? Num país tropical como o nosso, ficar de olho em lábio e proteger, né? Usar filtro de proteção solar para qualquer pessoa que fique exposta muitas horas do dia ao sol. Bom, tá, agora vamos falar de outra coisa que não pode passar batido aqui, que é higiene bucal. Ajuste de prótese. Vocês falaram aqui antes de a gente começar a gravar umas coisas muito interessantes de dente quebrado, raiz exposta, arrancar dente, prótese mal ajustada. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre a importância de você ter essa saúde bucal e qual a relação dela com câncer. Primeiro, os estudos mostram cada vez mais a relação de doenças orais com doenças sistêmicas, né? Por isso que essa aproximação da odontologia com a medicina é muito importante, porque quem ganha nisso é o paciente. As inflamações crônicas de gengiva, classificadas pelas gengivites e periodontites, são verdadeiros nichos de criação de bactérias que estimulam o nosso sistema imune tentando se defender na gengiva, né? Para isso, o que a gente tem que fazer? Remover o biofilme, que é a camada de proteínas e bactérias, né, que grudam ao dente 15 minutos depois de você consumir qualquer tipo de carboidrato ou açúcar. A gente precisa remover isso 2 a 3 vezes por dia com o uso de escova e fio dental. E com o fio dental, eu estava até brincando com o Chu, que eu li hoje, que tem um estudo recente associando o uso de fio dental com episódios de acidentes vasculares cerebrais. AVC. Exatamente, né? O estudo mostrou que no hemorrágico é 40% de relevância e no isquêmico 20% ou 15%. É claro que é um estudo, isso precisa ser repetido, mas o recado é importante manter a boca saudável. Antigamente se falava placa bacteriana, hoje em dia se chama biofilme dental, né? O fio dental, é evidente que você precisa adquirir o hábito e entender que não existe dente junto, Marcelo. O paciente, é muito comum ele reclamar e falar o seguinte: quando eu passo o fio dental, minha gengiva sangra porque meu dente é junto. Não, sua gengiva está sangrando porque você deixou acumular biofilme no dente, isso causou uma inflamação na gengiva e qualquer toque naquela gengiva vai fazer sangrar. Então a recomendação: insista no fio dental, que em 2 dias vai parar de sangrar, porque você vai recuperar a saúde daquela gengiva. Quanto a traumas, a boca do brasileiro, especialmente o brasileiro adulto, mais velho, ela é cheia de traumas, seja causado por próteses mal adaptadas ou por dentes, raízes residuais, fraturas dentárias, num grande volume, né, que causa várias outras doenças orais que não são neoplásicas. Reações inflamatórias locais, como hiperplasia fibrosa inflamatória pelo trauma crônico. E aquilo não vai virar câncer. Não é por isso que a gente vai deixar esses traumas permanecerem. Então, machucou uma prótese, um dente quebrou, vai imediatamente num serviço público. É claro que eu sei das limitações, mas tentar resolver aquilo. Mas, finalizando isso, o trauma é discutível. A maioria dos trabalhos e das associações médicas odontológicas não colocam ele como um fator de risco tão importante, mas não é por isso que a gente não deve ficar atento e resolver sempre que eles estiverem disponíveis, né? No meu início da estomatologia, eu operava por semana 4, 5, 6 casos de lesões relacionadas a traumas de prótese. Isso hoje em dia mudou, né? Primeiro, porque a saúde da população tem melhorado ao longo dos anos, né? O flúor fez uma grande diferença sendo aplicado no final da década de 70 e início da década de 80. Isso modificou o jogo da saúde bucal do cidadão brasileiro, né? Que é um patrimônio brasileiro que a gente deve ter orgulho disso ser feito no Brasil.
isso tem melhorado muito a saúde das crianças. Mas Deixamos de ser o país dos desdentados. Ainda há caminhos longos a serem percorridos, porque tem muita gente, né? Mas o caminho é por esse. Isso ocorreu ao longo de muitos exatamente. anos, né? Até você mudar. E assim, a gente é responsável pela nossa saúde. Não existe dente fraco. Tá? Essa história que meu filho tomou antibiótico quando pequena e enfraqueceu os dentes, não existe. É mito. É leite com manga. Tá? O que causou cárie no seu filho foi leite com açúcar, achocolatado, xaropes, porque o xarope é doce para a criança ser palatável, e ela não escovar adequadamente. A frequência do consumo de carboidrato, aquelas pessoas que ficam jovens, crianças ou adultos, a cada 1 hora colocando algo na boca, é aquilo que vai acabar com seus dentes, não foi um antibiótico. Hoje em dia se faz odontologia para bebês. Já se costuma fazer prevenção até antes do primeiro dentinho estar presente na boca. Imagine a partir do momento que o dente está na boca. Né? Então o recado é, a gente é responsável por essa saúde. Cada um de nós que esteja ouvindo, imediatamente agora, pode levantar, passar fio dental e escovar. Sangrou a gengiva? Tem problema. Tá? Tem biofilme ali que você não está conseguindo remover e vai ter consequências que muitas vezes não são simples de serem resolvidas. Ô Celso, e as mães que falam assim, mas não precisa escovar esse dente porque o dente de leite vai cair. Quer dizer... Isso é frequente. É frequente. Você sabe que tinha uma... Eu até procurei, viu? Mas já acho que já não existia mais. Mas os mais antigos lá da faculdade diziam que lá no Lago da Batata, quando ainda antes daquela reforma por causa do metrô, tinha uma barraca lá famosa de um cidadão que vendia dentadura. Então, assim, o pessoal chegava, acomodou, não, essa aqui ficou boa, então eu vou levar. Então era assim, você pegava lá que o outro... Isso é muito comum na Índia. Né? Os vídeos indianos que a gente vê. Aquela coisa linda. Mas as pessoas, elas não entendem uma coisa que é básica. Mesmo a prótese, né, a chamada dentadura, ela precisa ser revista. Por quê? A pessoa envelhece, não tem dente, a mandíbula atrofia, a mucosa atrofia, tudo vai ser a dentadura, né, ela vai ficando frouxa, né? Então isso é uma coisa interessante. Outra coisa que o Celso falou que é muito interessante é assim, quando a gente fala em trauma bucal, a gente imediatamente associa aquela dentadura que tá batendo, tá pegando e tá toda hora, não sei o que lá, mas o dente quebrado é trauma bucal. A gengiva que sangrou, ou seja, uma gengiva que está doente, é trauma bucal, né? Agora, se você pega os livros lá, os tratados de cabeça e pescoço, eles estão lá citando o trauma bucal e a má condição de higiene dentária como fator de risco para câncer de cabeça e pescoço, câncer da boca especificamente, né? Quando a gente fala boca, na verdade, o certo é dizer cavidade oral, né? Agora, precisa ver uma coisa, é o que eu digo, esse tipo de câncer é comum em paciente tabagista, etilista e de um extrato social mais desfavorecido, digamos assim. Então, esse tipo de associação... menos da boca. Né, esse tipo de associação, às vezes, é muito mais circunstancial do que causal, do que você vai falar que é isso que está causando. No nosso projeto lá, existe uma parte de avaliação de saúde bucal, com documentação bastante interessante também. A saúde bucal e o trauma também andam muito juntos também com as condições, hábitos alimentares. Também é outra coisa. A ingestão disso, a falta de gestão daquilo. Em resumo, pessoal com alimentação muito pobre, ou então, pior ainda, né, com o que a gente chama hoje em dia, tivemos até tem um mestrado aí andando lá com uma pesquisadora lá chamada Priscila, que é o que eles chamam de insegurança alimentar, né? Quer dizer, é aquele muito conceito... carboidrato, muito ultraprocessados, farinha, né? muito processado. E assim, o que é basicamente isso? É uma coisa muito triste. O cidadão não tem dinheiro para comprar uma comida decente, então ele vai comprar uma bolachinha, ou então ele não vai comer, né? Quer dizer, isso é medido para fins até de a alimentação proteica é extremamente cara hoje, né? É complicado Se demais. bater meta proteica hoje é complicado. Então quando você coloca esses assuntos lá, eles estão sempre presentes lá. Qualquer avaliação de câncer, eles vão estar presentes. Mas daí até dizer que são um fator causador ou um fator pode ser um fator associado que está lá, é é um pouco diferente. O que você falou
de mães e pais que relaxam porque a criança ainda está com uma dentição transitória e falar, não, esse dente vai cair, etc. Isso é um erro dos pais, um erro grave, porque a criança está lá chilicando, não querendo escovar os dentes, e os pais permitirem de não escovar os dentes, e com esse tipo de comentário para aliviar a consciência, né? De que, pode deixar de escovar porque esse dente depois será substituído pelo definitivo. E por que isso é um erro grave? Primeiro, porque manter a boca limpa é um comportamento, assim como comportamento alimentar, comportamento sexual, comportamento de sono, dormir também é um comportamento. Bom, uma vez... e justamente nessa fase criança, justamente é nessa fase em que se formam as conexões neurais do cérebro. E justamente é nessa época em que os sistemas neurais estão se formando e, portanto, o comportamento está se formando. Então, permitir que não escove os dentes acaba formando, seja conscientemente, seja subconscientemente, um comportamento inadequado para a higiene bucal. Então, nós orientamos que os pais, mesmo cansados, com os filhos xingando os pais, é importante manter a boca limpa para ensinar o filho um comportamento adequado. Agora, desculpa, a gente nem falou relação de má higiene com doença coronariana, não é o nosso tema hoje, né? Mas existem várias relações, e uma vez que a criança não tem esse hábito de escovação, ela coloniza a boca dela, né? E aí vai passar o resto da vida com uma colônia de bactérias e tendo cáries e etc, etc, né? Quando você fala em câncer de cabeça e pescoço, eu vou ser bem sincero, é um assunto meio indigesto, né? Imagina, você chega lá para uma molecada lá da escola, de qualquer coisa, para começar, é lógico, você vai falar fumo, cigarro, não sei o que lá, o moleque tá lá, não tá querendo ouvir aquilo. Mas é que esse tipo de fator de risco é importante para inúmeras outras coisas, né? Quer dizer, você falar que não pode fumar, né? Não pode beber, não pode fazer sexo... Não, mas assim, do ponto de vista de saúde pública, você supostamente, para quem te ouviu de fato, ele está deixando de ter várias doenças que poderiam estar relacionadas, né? Porque o cigarro é a causa de mortalidade evitável mais importante que existe no mundo, né? Quais são as principais causas de mortalidade no mundo? É doença cerebrovascular e coronariana, né? Ponto. E cerebrovascular, coronariana, quer dizer, doenças arteriais e câncer. E qual o papel do cigarro nessas aí? É gigantesco. Então, na verdade, todos os fatores, todas essas, o controle de todos esses fatores de risco que nós estamos falando é a base da prevenção de AVC, é a base da prevenção de infarto do coração. AVC e infarto do coração são as duas principais causas de morte na população mundial. O ser humano morre ou de AVC ou de infarto do coração. Tem ano que ganha o AVC, tem ano que ganha o infarto do coração. E, em terceiro lugar, o câncer. Então, na verdade, o ser humano morre de quê? Se não for de AVC, se não for de infarto do coração, é câncer. Basicamente, resumindo a isso. E justamente todos esses fatores que nós estamos falando ajudam a prevenir os três. Então, na verdade, tudo isso que nós falamos, se a população aderir, a população viverá mais. Né? Por exemplo, da parte do AVC, nós prescrevemos, quando eu atendo um paciente com AVC, eu prescrevo a cessação do cigarro, parar de fumar. Eu prescrevo, dentro do possível, claro, parar de beber também. Fora isso, a questão do HPV, né, por exemplo, significa proteção, sexo seguro. E por que isso é importante? Porque HIV é causa de AVC, sífilis é causa de AVC em jovem. Ou seja, se nós orientarmos sexo seguro, teremos menos AVC. Né? Por exemplo, nós falamos também a questão faltou falar só de exercício físico.
que também deve ter relação, quer dizer, que tem relação com redução do risco de câncer. Né? Então, exercício físico, ele pode melhorar o metabolismo do corpo, ele é um grande direcionador das vias metabólicas do corpo, né? E o exercício físico, ele melhora a imunidade, e o aumento da imunidade pode reduzir risco de câncer. Então, na verdade, falando disso tudo, nós estamos ajudando na prevenção de 3 principais causas de morte na população. Celso, nós somos de uma geração que viu transformações, especialmente na área de odontologia do Brasil. Isso não tem dúvida. Eu lembro alguns 30 anos atrás que cárie era tirar o dente, né? Você viveu essa fase, né? Quantos a gente viu por aí. E hoje, eu queria que você falasse sobre as mudanças. Eu acho que, tudo bem, eu não conheço tão amplamente os serviços no Brasil, mas aqui no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, a prevenção primária, principalmente de saúde bucal e prevenção do câncer de cavidade orofaríngea, melhorou. Nós demos um salto. Se a gente considerar 30 anos para cá, queria que você falasse o que você tem. Sem dúvida que melhorou. Melhorou em vários sentidos, né? Como eu disse, eu trabalho nessa área desde a época de graduação há 30 e poucos anos. Eu lembro, no começo, quando a gente diagnosticava um caso de câncer de boca há 30 anos atrás, a gente meio dava o diagnóstico para o paciente e ele saía batendo em lugar para ver quem ia tratar, né? Isso hoje em dia foi regularizado, existe um caminho já que a gente sabe, após o diagnóstico vai acontecer isso assim, 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 né? Não é o mundo ideal, mas melhorou muito do que era. Não, desculpa, às vezes a gente fala do SUS procurando o mundo ideal, etc. Fora não tá. As estruturas não são de jeito nenhum. Né? Os congressos internacionais são justamente para isso, que você conversa com outros colegas e como é que funciona lá. A gente tem cada histórias de colegas de outros países terrível, né? A pessoa fala... Mesmo em países desenvolvidos. Sim, claro, sem saúde suplementar, né? Tipo assim, olha, você tem um câncer, mas volta para casa, junta o dinheiro e volta aqui, né? É assim que funciona em alguns lugares, né? Então melhoramos muito, né? É passível de críticas, mas assim, é muito bom, né? Com o que não ter, né? E quanto à saúde bucal, o grande turning point foi o flúor na água de consumo, né? E as medidas preventivas. É como, por exemplo, a água potável aumentou, o homem passou a viver mais depois da água potável. Isso. O flúor melhorou. Os dentes permaneceram saudáveis por mais tempo, né? Hoje em dia é comum você ver crianças, mesmo de uma origem muito humilde, com os dentes muito bons, né? Existem problemas, a pediatria estuda muito isso, claro, mas do que era no passado... tem melhorado bastante, né? A prevenção em saúde bucal, ela é muito relevante, ela faz a diferença totalmente. As pessoas entendendo o que ocorre, né? O que é a cárie, né? E como você evita que aquilo ocorre. E mudou muito do que era. Hoje em dia, por exemplo, numa faculdade, você tem uma disciplina chamada cirurgia. A cirurgia ensina o aluno a fazer extrações de dente. Hoje em dia está mais difícil conseguir pacientes para a disciplina de cirurgia, né? Porque as pessoas estão crescendo e estão tendo menos demanda de extração de dentes simples, né? Não dentes inclusos, que aí envolve uma complexidade maior. Por quê? Porque a saúde bucal da população tem melhorado, né? Isso é muito bom de ser visto. E o Brasil, em todos os rankings aí, mostra uma odontologia pujante, né? Conforme o ranking, ela está entre em primeiro e 18º lugar no mundo, né? Varia conforme o ranking. Um dos motivos, além das pesquisas, é a qualidade que a odontologia fornece no país, né? Isso está sendo visto uma diferença brutal da década de 70 para hoje. O acesso, né? Tem melhorado, né? Os céus na cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, que a gente tem o que hoje, na grande São Paulo, 20 e poucos milhões de pessoas, né? Tem 20 céus só na cidade de São Paulo, onde alguém atende lesão de boca. Então, alguém que nos está ouvindo, procurou um posto de saúde, tem lesão de boca, ele vai ser atendido. E além do que, a Universidade de São Paulo
oferece esse serviço com atendimento muito rápido. Nós publicamos um trabalho há 3 anos atrás, entre o paciente chegar no Centro Diagnóstico Oral da USP, ser atendido e ser encaminhado para a cabeça e pescoço, os nossos valores são os melhores do mundo. Quanto Na tempo? literatura, 14 dias. Caramba, é Tá? muito rápido. O paciente chegou com uma queixa, rápido. em 14 É muito dias ele está rápido. encaminhado Isso é para o excepcional. serviço oncológico. Se você... se Não, uma você- coisa que é nítida é o paciente, no âmbito do SUS, ele consegue consulta e retorno com odontologia muito mais rápido do que na medicina. É bem mais rápido. Então, ele passou no clínico geral, que mandou para um cardiologista ou para um neuro... esses tempos de espera são bem maiores na medicina. Na odontologia, o paciente consegue rapidamente. Semana que vem, na outra, ele já consegue. O detalhe é o seguinte, tudo que envolve próteses complica muito. Então, quem nos ouve, mas como assim? Eu quero fazer uma prótese e não consigo. Meteu prótese no meio, a coisa complica demais. Né? Por causa dos custos. Os custos, a terceirização do laboratório, né? O tempo, a qualidade de fazer. Então, prótese realmente é um problema. Melhorou muito, né? Mas muitas das pessoas que estão nos ouvindo podem reclamar desse tipo. Hoje em dia se discute até a possibilidade de colocar implantes dentários no SUS. Né? Existem movimentos caminhando para isso, mas ainda não tem. Ô, Alexandre, 14 dias melhora o teu resultado, né? Melhora muito. O grande... Existem 2 grandes gargalos. O primeiro é do paciente, digamos assim, se mancar que ele tem que ir e chegar até o estomatologista, que na verdade vai fazer a biópsia. Esse é um grande gargalo, né? E o segundo grande gargalo, fez o diagnóstico câncer, beleza. Aí ele entrou no sistema, que hoje em dia é o sistema CROSS, que é um sistema extremamente estruturado, né? Ele evita várias coisas. Explica o que é. É um sistema informatizado, né? O sistema CROSS é um sistema informatizado que ele pega a doença que o paciente tem estabelecida e aí ele vai distribuir para os centros específicos que tratam essas doenças. Então, por exemplo, estamos falando de câncer de boca. O cidadão tem o câncer de boca, aí ele fez o diagnóstico num ambiente de posto de saúde, da odontologia, fez o diagnóstico lá, beleza. Aí o próprio serviço social já encaminha para ele entrar na rede CROSS. Entrou, ele está numa fila. Essa fila é única. Tá? Não tem furar fila, cartinha, que não sei o que. Essa fila é como se fosse a fila do transplante. Mais ou menos. É uma fila única. E aí essa fila, ela checa, né? Porque hoje em dia a informação é bem mais rápida. Ela checa a ausência de duplicidade, porque tem gente que começa em desespero, ele vai para 10 hospitais, né? Acontecia muito isso. Você ligava, você vem amanhã para... você vem amanhã para operar. Ele operou ontem em outro hospital. Você não fica nem sabendo, porque... E isso é um problema, porque você perde a vaga. Enorme. E aí ela direciona, em teoria, para o centro terciário que está correspondente à região onde o paciente mora. Porque isso, às vezes, também é um problema. Né? Chega o paciente e pergunta, doutor, o senhor trabalha no ICEP, eu não posso ir para lá. Não sei se você pode ir para lá, porque vai depender do seu endereço, da sua casa, sei o que lá, e do encaminhamento. De repente o CROSS, o cara que mora aqui em São Paulo, direciona para Barretos, quer dizer... Ele tem que se planejar, enfim. Exato. Mas, assim, mas é um sistema que funciona muito bem e é muito, muito estruturado aqui. Então, tem o CROSS das outras atividades também e tudo. Agora, lógico que às vezes a fila está grande, demora um pouco. Então, esse é um segundo gargalo. Entre o CROSS e chegar, porque aí o que acontece? Aí vai da capacidade dos hospitais de absorverem. E aí entram mais aquelas coisas que você fala que dói, né, Céu? Você fala assim, o quanto custa escovar um dente, quanto custa não fumar, ou quanto custa você ir logo quando apareceu isso e aquilo. Agora, se você tem uma incidência de 75% de paciente com tumor avançado, você vai ter que fazer uma cirurgia gigantesca, vai ficar em leito, plástica, o gasto com saúde é muito maior. Exato. Às vezes eu ando de carro aqui em São Paulo, eu vejo domingo lá aqueles cones. E o pessoal andando de bicicleta, correndo e tal. Eu falei, isso não é à toa. Isso aqui, mas assim, reduz um gasto de saúde que as pessoas não têm ideia.
do que um cara... Esse cara que está andando, que está correndo ali, podia estar em casa sedentário e a chance de ele ter um infarto é muito maior e vai custar mais caro. Escovar dente, botar flúor na água, não fumar, evitar o álcool, sexo protegido, o gasto cai muito e todo mundo sai ganhando, né? Eu tenho convênio, então não, cara, todo mundo sai ganhando, não tem conversa. Agora eu queria te fazer uma pergunta para você. Eu sou paciente ou eu sou médico? Câncer de cabeça e pescoço. Quais os sinais cardinais que o médico tem que ver ou o paciente tem que ver para perceber alguma coisa está errada comigo, eu tenho que procurar? Bom, Um serviço. Vamos lá. Câncer de cabeça e pescoço, eu sempre falo, o nome da especialidade é meio estranho, né? A pessoa confunde, né? E a gente tem um pouco de medo. Mas são cânceres que assustam, né? Mas se você for dividir nas grandes categorias, você tem o câncer da via aérea digestória, quer dizer, que é a cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe, que são o principal. Aí você tem também os cânceres de tireoide, que são de longe os mais comuns, os mais prevalentes, mas são os de tratamento mais tranquilo, assim, porque você vai lá, opera, resolve, a imensa maioria, o custo é baixo, de maneira geral são tranquilos. Aí você tem outros cânceres de glândula salivar básica, que aí são um enrosco, são de complexidade maior, e cada vez mais se fala nos cânceres cutâneos também, porque a região da cabeça e pescoço é a mais exposta ao sol. Você falou do protetor labial, eu falo que o lábio é geralmente uma região altamente esquecida da proteção solar. Todo mundo passa tudo no lábio, e nem na ponta da orelha, que é outro lugar, quando dá um CBCzinho aqui, você não reconstrói, fica um rolo e fio. Mas para este câncer que a gente está falando mais, que é da via aérea digestória alta, é assim, basicamente, o que a gente tem que considerar? Que o paciente que fuma e bebe é o fator de risco para isso. Em primeiro lugar, a coisa mais importante. Você fuma, você bebe, você pode ter um câncer na região do cabeça e pescoço, então fique mais atento a qualquer manifestação. 2, as manifestações vão ser ou uma lesão, úlcera, uma lesão branca ou vermelha, né, que não vai cicatrizar, 2, 3 semanas, não cicatrizou, vai atrás de coisa, não estou falando que vai, mas vá atrás, pelo menos para investigar. Agora, como o Celso falou, a maioria é benigna, mas você pega uma maligna no começo, você já resolve muita coisa. Vida vai ser muito outra melhor. coisa, a alteração de voz, né? Porque o câncer da cavidade oral é o 5º, mas o da laringe é o 8º em homem, né? O cigarro, laringe, é muito frequente também. Então, alteração de voz, né? Disfonia, né? Quer dizer, a rouquidão, né, principalmente no paciente que fuma, é sempre merecedora de atenção. E outra é a disfagia, né, dificuldade para engolir. Né? Então, se o paciente, não exclusivamente, principalmente quem fuma e bebe, está lá com lesão na boca, seja vermelha, seja branca, dor, é um fator. 2, a alteração na voz, qualidade da voz. 3, dificuldade ou dor para engolir. E 4, apareceu o caroço no pescoço, que aí já pode ser a metástase cervical. Esses são os sintomas, assim, campeões, o clássico, é aquilo que a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Ou o médico ou o paciente tem que encaminhar para isso. Exato, qualquer um. Aí depois tem outras peculiaridades aí específicas de cada um, mas esses são os 4 clássicos. Celso. É exatamente isso, né? Como eu disse, tem lesões que são potencialmente cancerizáveis, né, que não doem, mas a gente sabe que aquilo lá pode vir a se tornar um câncer. Entre elas, as leucoplasias e as eritroplasias. A leucoplasia é o principal, a mancha branca na boca, né, sem causa aparente, e a queilite actínica no lábio, que é aquele lábio aumentado, com pequenas rachaduras, né, um paciente de pele clara. É uma lesão potencialmente cancerizável, né? Aquele lábio precisa ser examinado, biopsiado, você às vezes já encontra ali atipias celulares importantes, né? E deve ser acompanhado. Nós temos uma gama de pacientes enormes que nós controlamos, que tiveram uma lesão dessa, foram biopsiadas e aonde... Cabe aqui ressaltar uma especialidade, que são os patologistas, né? São eles que vão ver no microscópio o que você removeu clinicamente, e eles vão classificar se aquilo tem atipia celular ou não tem atipia celular. São lesões que não são consideradas ainda uma neoplasia, mas ela tem um risco maior que pode ser tratado, muitas vezes, removido antes que ela se transforme numa lesão maligna, né? Então, o Alexandre já falou,
são as lesões brancas, avermelhadas, aumentos de volume que aparecem na boca, mesmo sem doer, ou não. Ou qualquer afta, entre aspas, né, que clinicamente a gente vê uma úlcera, né, que dure mais que 2 semanas aí, precisa ser examinado. Ô Celso, todo dentista tem essa noção de estomatologia e está apto a reconhecer? Todo dentista tem a capacidade de reconhecer que algo está errado. Talvez ele não vai dar o nome de uma leucoplasia, né? Mas ele vai perceber que aquela mancha não deveria estar ali e vai encaminhar para um especialista na área, principalmente o estomatologista, né? Que é onde ele vai fazer uma biópsia para analisar se aquela mancha branca tem uma atipia leve, moderada ou intensa, né? Então, sim, o dentista percebe que algo está errado. Ele não vai conseguir nomear, muitas vezes, o que é que está acontecendo, mas ele encaminha para quem sabe. E o que a inteligência artificial tem a ver ou com tratamento ou com reconhecimento? Essa vai ser a grande revolução que todos nós estamos sendo levados por uma onda enorme, né? É impressionante se a gente pensar que essa IA é a primeira geração que a gente tem acesso. Imagine daqui a 5 anos como vai estar, né? A quantidade de papers publicados em diagnóstico usando IA é enorme. Se você puxar um PubMed hoje, você acha já centenas de artigos avaliando e comparando a capacidade de diagnóstico, né? Saiu um trabalho recente em doenças raras, onde foi alimentado os dados do paciente comparado com um grupo de médicos. Vocês viram esse trabalho recente? A máquina ganhou. Lembrou o Deep Blue, né? A máquina ganhou, né? São muitas informações que o médico especialista, ele ficou para trás, né? Aquelas doenças de difícil diagnóstico, que o paciente fica meses fazendo exame, procurando especialistas e profissionais diferentes. Essa IA alcançou, acho que 75%, né? Enquanto os médicos escolhidos no trabalho alcançaram, acho que 25%. Um dado isso. Isso vale para a odontologia também, né? A IA na odontologia, ela está bastante forte nos exames de imagem, né? O dentista usa no seu dia a dia as imagens panorâmicas e as tomografias, especialmente as conibins, diferente da medicina, que usam as helicoidais, né? Mas já se faz hoje. Quem tem filhos aqui já levou para fazer um tratamento ortodôntico, o dentista vai pedir a panorâmica, né, traçar os traços. Hoje a IA está tomando essa área, né? Coisa que um profissional antes demorava 15, 20, 30 minutos para fazer, a IA faz em 10 segundos. Né? Então é uma grande onda que a gente vai ter que se adaptar e ter em mente o seguinte: as IAs são ferramentas para nós usarmos. Né? Não para concorrer, né? Isso vai ocorrer, tá? Isso vai ocorrer. Mas eu tenho um fato muito rápido, interessante. Eu faço grupo de professores, 400 professores associados da USP, e um colega perguntou lá, qual que é a política da USP em relação às IAs? Ela perguntou de uma maneira assim, né? Genérica, mas algo assim, vamos evitar? Não. Você tem que aprender o que é a IA, o que ela vai trazer para a educação e para diagnóstico, né? O que vai ser daqui a um tempo, acho que é uma pergunta que todos nós vamos viver, mas não vamos saber responder hoje em dia. É difícil. E aí, Alexandre? Eu conversei uma vez com o professor Celso Lemos, conhece? Porque a gente estava querendo alimentar um banco de imagens, né? De lesões de cavidade oral, porque na dermatologia isso já é muito forte, né? Então você tem, porque a IA e as learning machine, né? Quer dizer, o aprendizado da máquina, ela é alimentada com milhares de dados, né? Então na hora que você tem milhares de lesões benignas, milhares de malignas, ela consegue te dar com, digamos assim, razoabilidade a chance daquilo ser um ou ser outro. É que na cavidade oral tem um problema muito sério, assim, não é fácil, né? Olha, tirar uma foto, até um amigo meu recentemente recebeu uma negativa de um convênio e falou, a gente quer a foto da lesão, então vai lá num fotógrafo profissional para tirar, porque foto de boca não é fácil, você sabe bem, você tem uma exposição, um flash circular, etc e tal, e aí você
precisaria. Então, é um pouco mais difícil. Mas em algum momento vai chegar, mas não adianta cada um tirar com o seu E celular. não é um plano somente com uma pele, né? É exato. tridimensional. É profundo, etc e tal. Agora, cada vez mais a gente ouve aulas sobre IA, etc e tal, e eu tive lá uma aula de um grande especialista lá no HC, um dos iniciadores, né, da parte da informática médica. Ele falou uma coisa interessante, que ele falou o seguinte: a IA na medicina é uma dessas coisas que são mudanças de paradigma, né? Que nem, por exemplo, na cabeça começou a ter quimioterapia, uma mudança de paradigma, mudou completamente, não sei o que lá. Então, assim, até 10, 15 anos atrás era feio o paciente perguntar, mas doutor, o que é isso? Não sei, peraí que eu tô dando uma olhadinha aqui no Google, vou ver o que é, porque eu não sei. Era considerado... Então, o que ele acredita? Que daqui a alguns anos, se você não é um pesquisador que vai ser exatamente. isso, você vai. E você vai ser mal visto, você entendeu? Ridicularizado. Por não usar essa ferramenta. É lógico que tem o tato clínico, tem aquela visão, aquela coisa. Para grande parte das coisas você não precisa. Mas para aquele caso que sai da normalidade, etc e tal, aí sim, sem dúvida vai fazer diferença. Agora, para pesquisa médica, meu Deus, aí não tem nem o que falar. Você quer fazer hoje em dia, eu vou fazer uma revisão de literatura, você esquece. Se você não usar o IA, desculpa, você está sendo até infantil se você não usar as ferramentas que tem, porque vai lá fazer um levantamento bibliográfico, qualquer coisa baseado no PubMedão, que vai lá, coloca e vai vendo. Eu acho que todos aqui, em algum momento, fizeram uma revisão sistemática e estabeleceram aquelas palavras-chave, né? Parentes, né? Hoje em dia, isso se faz em alguns segundos. Aquilo que a gente demorava meio dia para fazer, em alguns segundos se faz isso hoje em dia. Eu não vi isso, mas parece que tem uma IA que faz a revisão sistemática com citação e comparando os números, né? Então, assim, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Eu escrevi uma meta-análise. Que sacrifício que foi. Foi muito tempo lendo os artigos. A IA vai fazer isso. Mas é que assim, é uma ferramenta, mas também as pessoas têm uma visão equivocada, né? Acha que é uma ferramenta que vai fazer tudo sozinho. Não é. É uma ferramenta que você tem que saber alimentar, você tem que usar o prompt, não sei o que lá, para dar. Isso é óbvio, né? E eu sempre digo assim, a IA vai substituir o médico, o dentista. Eu costumo dizer o seguinte: o mau médico, desculpa, aquele que não... sabe, que só é o encaminhador, tá com pressão alta, vai pro cardiologista, desculpa, pega aquela máquina da China lá, o cara fala o que ele tá tendo, ele já dá esse cara vai agora, a linha final, o tratamento, aí não vai, aí né? É difícil, né? Aí não vai, né? E você falou de patologia, né? Eu falo sempre, eu acho que a patologia, todo mundo fala, porque a patologia é imagem, né? Imagem, a IA é muito forte em radiologia, né? Mas patologia é imagem. Só que assim, você já viu uma lâmina de microscópio, você aprofunda o nível, né, com foco, com não sei o que lá. Eu ainda acho que, por mais que se fale na patologia, que ela consegue contar as células, não sei o que lá, ainda eu acho que vai ser talvez a última, por mais que você pode usar para apoio. Agora, para falar que o diagnóstico foi estabelecido numa coisa de não sei o que lá, eu ainda acho que sem um olhar humano ali, eu duvido que vai acontecer. E além do que, vai entrar aqueles debates que nem o carro dirige sozinho. Tá bom, beleza, atropelou, matou uma pessoa. Quem que é o culpado? Né? O IA deu um diagnóstico de câncer, você vai lá, operou? Não era. E aí? Quem que vai? Você entendeu? Então, por isso que eu acho que... Porque a patologia é a palavra final. São eles que vão dizer. Quem fala a verdade, que sempre. Exato. Ele e o legista. São os dois. É complicado. Bom, a gente tá falando aqui há quase 2 horas, né? Não chegamos nem no trata, mas assim, eu acho que foi muito rico. A gente aprendeu muito aqui. Eu acho que vai ser um podcast que vai informar muito a população. Eu queria, sim, que você olhasse para sua câmera ali, desse os seus 5 minutos final, e o Alexandre também vai olhar para lá e vocês amarrassem um pouquinho do que vocês falaram aqui. Bom, mais uma vez, obrigado. Chega mais perto do microfone. Foi um prazer, né? Essas 2 horas passaram muito rapidamente, né? E o recado final é isso, né? E como eu estimulo que os colegas que estão nos ouvindo
que vão ver esse vídeo, ver os cortes, né, que estimulem essa interface medicina-odontologia, né, que o médico e o dentista sentem juntos, falando sobre doenças em comum, para que a própria medicina e a própria odontologia encare isso como algo natural, algo que vai dar lucro real para os nossos pacientes, né? A prevenção é a chave de tudo, não demore para procurar. Ao primeiro sinal, hoje em dia, com todos os recursos de internet, você consegue mais. Pergunte para o seu dentista, pergunte para o seu médico, por exemplo. Olha, eu estou com essa situação, eu quero que alguém que entenda bem da área veja isso, né? Não demore. Somente dessa maneira a gente vai diminuir essa quantidade de casos diagnosticados tão tardiamente, né? E que causam tanto sofrimento. Casos diagnosticados no início, o tratamento é simples, rápido, barato, e o paciente fica curado da doença, né? Então, é esse o recado final, é prevenir e buscar cada vez mais conhecimento sobre a nossa saúde nos seus diversos aspectos. Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Marcelo. Obrigado você, Alexandre. Celso. Alexandre. Obrigado também pelo convite. Complementando, né? Porque eu acho que a gente está sempre se complementando aqui. O câncer de cabeça e pescoço é uma doença terrível, assusta, mas é uma realidade que está aí na nossa porta. A primeira mensagem é uma doença absolutamente curável, principalmente se for detectada em estágios precoces. Lógico, como qualquer câncer, quanto mais avançado, a chance de cura vai diminuir. E os podcasts, nossos meios de comunicação, eles têm um alcance virtualmente infinito. Então, eu acho que tudo que nós debatemos aqui, ele tem uma importância muito grande em informar, principalmente a população leiga, que esse tipo de tumor, eu comecei falando que eu fico impressionado até hoje que as pessoas parece que não sabem que existe. Não, precisa entender que existe esse tipo de câncer e ele é um tumor, são tumores agressivos, mas que tem tratamento, a pessoa precisa ir atrás. Então, nesse sentido, eu acho que é bastante interessante. O interessante, acho que a frase mais interessante que eu ouvi aqui no podcast é o paciente ficar surpreso e perguntar por que eu tive isso? Falta de informação. E o que a gente aprendeu aqui nesse podcast é um câncer prevenível. Prevenível com medidas de saúde pública. Onde quando você previne e detecta precoce, você economiza e todo mundo sai ganhando. Muito obrigado a vocês por aceitarem o nosso convite. O podcast ficou muito rico, né, Edson? Acho que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Muito obrigado a você que assistiu o episódio até o final. Gostou? Deixa seu like, compartilha, comenta. Os comentários eu vou encaminhar eles e eles tiram. É uma comunidade, viu? Tem muito comentário lá e muita gente conta a história deles ali e vale a pena interagir. Eu gosto bastante. E até o próximo episódio, Médicos Hands-On, comunicando ou ligando a medicina de ponta com você.